Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos trabalhar mitologia e religião na Grécia Antiga. Embarque nessa, vamos juntos, bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês os dois objetivos da nossa aula. Vamos estudar a relação entre religião e mitologia. Hoje não vamos focar na filosofia, vai ficar para as próximas aulas aí, inclusive na disciplina de filosofia vai trabalhar melhor esse conteúdo. E no número 2 nós vamos reconhecer a religião grega em suas especificidades, suas principais características, dentro da tradição oral e mitológica. Toda a nossa aula a gente começa fazendo uma discussão, sobre alguma questão relacionada a uma problematização com os dias atuais. Hoje nós vamos navegar um pouquinho na cultura pop. Vem aqui. Vocês conhecem alguma dessas imagens? Esse desenho do Hércules, o filme de Troia, os filmes de Percy Jackson, os livros de Percy Jackson. Aqui tem então cartazes dos filmes Troia, Hércules, a coleção de livros que originaram os filmes da sequência de Percy Jackson no cinema. No slide anterior estavam presentes alguns produtos da indústria cinematográfica que fazem muito sucesso, filmes, desenhos animados, que estão ligados à mitologia grega. Você já assistiu algum desses filmes? Você conhece outros produtos da indústria do entretenimento que utilizam como temática a mitologia? Em sua opinião, qual seria o objetivo desse tema fazer tanto sucesso nas bilheterias de cinemas e nas prateleiras de livrarias? É com vocês, daqui a pouquinho nós voltamos e continuamos aí a nossa aula.
Voltei, galera! E aí, vamos dar continuidade nessa aula? Na aula passada, vocês estudaram comigo arte grega, cultura grega e o legado grego na sociedade moderna. Discutimos sobre aquela ideia de beleza na Grécia Antiga, até destaque para a Biblioteca de Alexandria, a ideia de difundir a cultura grega, a construção da própria cidade de Alexandria no Egito durante o governo de Alexandre o Grande. E nessa aula vocês vão estudar comigo a religião e a mitologia na Grécia Antiga. Primeiro, cada cidade grega cultuava seus deuses, construía templos, santuários, especialmente para eles. As cidades-estados gregas, inclusive, escolhiam uma espécie de um patrono, um deus principal protetor da cidade. Por exemplo, Atenas, que tinha, como diz o nome, a cidade de Atena, a deusa Atena na cidade de Atenas. Ao longo do ano, os gregos faziam festas religiosas, como procissões, cultos, oferenda aos deuses da cidade, para obter favores e proteção deles. Por isso que se diz que a religião na Grécia era uma religião cívica, por causa dessas festas, esportes, como vamos dizer, as Olimpíadas, em homenagem, em honra ao deus Zeus. Daqui a pouquinho vamos entrar nesse assunto. Então, nós colocamos que a mitologia, ou melhor, a religião na Grécia Antiga, era uma religião cívica. As cidades, além dos seus patronos, além do seu patrono, além de escolher os seus principais deuses, faziam festas, oferendas, em honra desses deuses. Haviam também oráculos, e isso me chama muita atenção na Grécia Antiga. Os oráculos eram espaços que os gregos visitavam para saber sobre o futuro, sobre a sorte, para saber, enfim, sobre o futuro, para saber sobre alguns assuntos que eles queriam e tinham curiosidade para saber. Um dos oráculos mais famosos da Grécia Antiga é chamado Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo? Bem na entrada do oráculo de Delfos, bem na entrada da porta, tinha uma placa dizendo: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro, dentro de ti mesmo não achará em nenhum lugar. Olha, que riqueza essa frase. Você se conhece? Você quer conhecer os outros, mas você se conhece você primeiro, para depois conhecer o mundo, para depois entender o próximo? Você se conhece? Olha que exemplo, que tapa de luva. No Nordeste nós falamos essa expressão, que tapa de luva na gente, para a gente acordar um pouco na vida. Aqui em ruínas de Delfos, haviam vários oráculos e tinha um principal que era o oráculo de Delfos. Haviam vários templos, na cidade, na região de Delfos, e também algumas ruínas que mostram desses templos. Um dos mais famosos é o oráculo de Delfos. Haviam templos, tinha um oráculo. Dentro, o oráculo ou seja, um sacerdote dentro desse templo, ou uma sacerdotisa que orientava quem vinha pedir conselho sobre o futuro. No oráculo de Delfos, por exemplo, havia uma sacerdotisa chamada Pítia, que transmitia às pessoas os conselhos ou as orientações dadas pelo deus Apolo. Poxa, eu tive uma oportunidade uma vez de fazer uma pesquisa que encontraram uma espécie de um porão escondido. Num dos oráculos, não lembro qual, nem se é o Delfos, não vou cravar para não dizer uma coisa sem ter certeza, mas foi encontrado pelos arqueólogos uma espécie de um porão onde ficava alguém escondido. Não eram todos os oráculos que faziam essa sacanagem, porque isso aí é um charlatanismo, Aí ia ali um rei consultar sobre uma guerra, se deveria ir para a guerra ou não, sobre os rumos de alguma cidade, ou uma decisão política. Olha a importância do oráculo, viu? Ou sobre as questões pessoais, inclusive sua. E daí diz que quando a pessoa ia lá, enfim, alguém nesse porão falava alguns assuntos e as pessoas falavam que eram as vozes dos deuses ou as vozes do além. E na verdade era alguém escondido nesse porão. Isso é um charlatanismo, mas não é o caso do Delfos, pelo amor de Deus. Eu estou dando só um exemplo para vocês aqui. Ruínas de Delfos, e daí, poxa, como diz o outro, num belo dia, tem uma famosa história relacionada ao oráculo de Delfos. O nome desse cara é Querofonte, eu sei, o nome é difícil de falar, mas coitado do nosso amigo aí chamado Querofonte. Mas ele tinha uma dúvida: quem era o cara mais inteligente, ou melhor, o mais sábio da Grécia Antiga? Ou, na cabeça deles, da Grécia ao mundo, Porque a ideia grega,
de etnia, né, de central, deles estarem no centro, né, do planeta, como diz o outro, né? Então, falar o homem mais inteligente da Grécia era falar o homem mais inteligente do mundo para eles, na época. E eles chegam no oráculo de Delfos e perguntam, né, para a sacerdotisa, quem é o homem mais inteligente da Grécia? E levou um baita de um susto. Ela revelou o seguinte: o homem mais inteligente do mundo, ou da Grécia Antiga, era Sócrates. Diz que ele falou, o quê? O meu amigo? Como diz o outro, aquele lá descalço ali na rua, ali, o filósofo? Mas existem milhares de sábios extremamente inteligentes, ou se falam, se apresentam como conhecedores da política, da filosofia, da arte. Como que Sócrates, o filósofo, o mendigo, é o cara mais inteligente do mundo? Ou da Grécia, né? Aí, Querofonte veio correndo, como diz o outro, eu falei, Sócrates, o que foi, Querofonte? Você não vai acreditar. Eu fui no oráculo de Delfos e ela me falou, ela revelou que você é o homem mais inteligente da Grécia Antiga. E nessa, Sócrates também ficou assim, surpreso, mas como? Nós temos histórias de muitos sábios aqui em Atenas que se apresentam conhecedores de política, de ciência, enfim, né, da história. Como que pode Hélice, filósofo aqui, Sócrates, ser o cara mais inteligente da Grécia? E nisso ele vai então fazer um estudo, conversando com os sábios, vai criar um chamado método socrático, né? A gente brinca que é o método, você faz de conta que não sabe, né? Ele vai assim, mas por quê? Sabe quando criança vai perguntando, mas por quê? Até chega uma hora que o sábio não sabia responder. Ele fala assim, então você acha que sabe, mas você não sabe. Nessa ele faz a famosa frase, só sei que nada sei. Por quê? Olha, eu também. Porque ele pensou o seguinte, olha, eu, pelo menos, sei que eu não domino o conhecimento total da política, não entendo tanto disso daqui, nem daquilo ali. Eu, pelo menos, sei que nada sei. Pior é o sábio, que acha que sabe. Então, por isso que eu sou mais inteligente que ele. É por isso que eu sei mais do que ele. Que, pelo menos, eu sei que eu não sei. Ele acha que sabe. Pô, eu sei, um monte de trocadilho aqui. Mas a ideia é mais ou menos essa. Famosa frase, só sei que nada sei. E o método socrático saiu dessa. Aqui nós temos ruínas do templo de Tolos, que fica na região de Delfos. Com vocês, por que a religião na Grécia Antiga era considerada uma religião cívica? O que eram os oráculos? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto.
Voltei. E aí, o que vocês responderam? Porque os gregos faziam festas religiosas com procissões, cultos, oferenda aos deuses da cidade para obter favores, proteção deles. Os oráculos eram sacerdotes, sacerdotisas, que orientavam quem vinha pedir um conselho ou saber do futuro. Aí eu dei o exemplo, a famosa história do Querofonte, olha o nome do cara, que foi lá perguntar quem era o homem mais inteligente da Grécia. Como era a religião grega? Eu trouxe uma ânfora, um vaso, as pinturas vermelhas ou pinturas negras, sendo representado Zeus numa ânfora de 480. Deus do raio, por isso que ele está segurando aqui um raio, e também uma espécie de um pombo, uma águia. É muito discutido qual animal seria esse. Porque na cultura popular, hoje, né, nos filmes, enfim, acabam mais relacionando Zeus com a águia. Né? Mas algumas ânforas não tem uma discussão entre os arqueólogos, entre os historiadores, se realmente seria uma águia. E aqui eu trouxe essa imagem, inclusive, para vocês mesmos, né? Foca aqui a galera do estúdio comigo, discutirem. Tá mais para um pombo. Mitos e lendas sobre deuses. O que é religião grega? São mitos, lendas sobre deuses. Na verdade, a religião grega era uma coletânea de mitos e lendas sobre deuses, sobre semideuses, sobre heróis, sobre seres humanos que se relacionam com deuses e semideuses. Semideuses já são filhos de deuses com mortais, com seres humanos. Nascem os semideuses, como Hércules, Aquiles, Perseu. A religião grega era contada de forma oral, uma tradição oral. Não havia um sistema fechado na religião grega, de maneira que apenas os sacerdotes podiam falar. Não havia um livro sagrado, por exemplo, como a Bíblia, né, no cristianismo. Eles tinham, na verdade, uma espécie de uma autonomia, uma liberdade, para você na sua casa ter o seu panteão doméstico, rezar para os seus, ou cultuar os deuses que você tem mais preferência. Ou você contar para o teu filho as lendas e os mitos, né, como uma tradição oral. E é assim a principal maneira de transmitir a religião na Grécia Antiga, passada de geração a geração. Até onde se sabe, os gregos não têm nenhum livro sagrado, se compararmos com o cristianismo, no caso a Bíblia. Nesse sentido, a religião grega não tinha dogmas. Podemos usar a palavra dogmas como uma ideia de uma verdade absoluta, ou melhor, uma verdade inquestionável. Né? Nós temos no cristianismo algumas questões de dogmas, né? São verdades, são fé, uma ideia de religiosidade, de crença, né? Em situações relacionadas a dogmas. Na mitologia grega, não tem uma ideia única, não existia uma única história contando e tal. Na verdade, existe uma espécie de uma liberdade religiosa de qual maneira você poderia passar de pai para filho essa geração através da tradição oral, passado de pai para filho. Não havia textos ou um sacerdote, apenas ele é responsável pela religião, que oriente ou domine, né, a interpretação espiritual. Havia uma liberdade de interpretação espiritual. Não por acaso, em cada cidade, em cada região, melhor falando, na Grécia, havia diferenças de mitos. Podia ter a mesma história, o mesmo mito, a mesma lenda, sendo contada de maneiras diferentes em determinadas regiões. Por isso, inclusive, quando a gente sempre vai fazer uma pesquisa com nossos alunos, o aluno fala, professor, eu encontrei duas versões. Por quê? Então, primeiro, porque nós estamos falando de mitos e lendas contadas, de tradições, né? Isso de 2.800, 2.500 anos atrás. E pode ter essas variações por causa da maneira da tradição oral, uma característica da tradição oral. Eu trouxe para vocês um slide para a gente discutir um pouquinho como que a mitologia pode interferir diretamente na ciência também, ou melhor, na psicologia. Psicologia é a área da ciência que estuda, né, o comportamento humano, a mente humana, enfim, né, a parte psicológica nossa. E me chamou muita atenção, quando pude ter uma oportunidade, Sigmund Freud, um pesquisador, médico, filósofo, esse cara é danado, foi fazer um monte de estudos e resolveu reportar lá para a Grécia Antiga, lá nos mitos, nas lendas, para entender sensações humanas, desejos, medos, sentimentos escondidos pela humanidade e que os mitos e as lendas transmitem de uma maneira
quem a pessoa, sem saber, estaria reproduzindo ela. Assim, Freud acabou indo para o famoso mito de Édipo, né? O Édipo Rei, e nesse mito ele acabou conseguindo encontrar traços da lenda, do mito, que daria a base para ele construir a principal teoria do saber psicológico dele, ou melhor, da psicanálise, um saber científico que ele vai criar dentro da área da psicologia, chamada psicanálise, chamado complexo de Édipo. Então, olha que interessante. Freud está ali no início do século XX, está ali em 1895, finalzinho do século XIX, está passando ali para o século XX, 1905, né, criando ali os livros A Interpretação dos Sonhos, está retornando um pouco para a mitologia grega, e nisso ele está usando a mitologia grega para entender a nossa mente hoje, para entender o campo da psicologia nossa hoje. Olha que interessante. Então, sem nós sabermos, nós temos uma relação direta com os mitos, com as lendas gregas. Olha que interessante. Assim, o médico nasceu uma das bases da psicanálise chamada complexo de Édipo. Rapidamente, resumidamente, havia a cidade que estava sendo uma espécie de uma maldição, de uma esfinge, e nela tinha inclusive um desafio, né? Escrito decifra-me ou devoro-te. Quem já viu essa famosa frase aí da esfinge, e o Édipo conseguiu daí resolver, né? Não vou entrar todo na área do mito, mas ele consegue derrotar quando sai o famoso enigma que a esfinge lançava contra eles, porque ela estaria com essa situação da maldição na cidade, com a frase embaixo dela, decifra-me ou devoro, ou seja, a esfinge dava uma chance só, e daí ela lançava um enigma, e no caso o Édipo, que está sendo representado aqui na obra de Gustavo Moreau, né, ou Moreau, de 1864, no caso ele aqui conseguiu, né, decifrar, vale a pena aí vocês darem uma pesquisada. A religião grega, ela é politeísta, os gregos eram politeístas, né? Vários teístas, deuses, acreditavam em vários deuses. Esses deuses, eles têm comportamentos humanos, sentimentos humanos, né? São antropomórficos, principalmente os deuses do Olimpo, porque existe também uma variação. Tem os deuses mais primitivos, que são os titãs, uma ideia de explicar o universo, a origem do céu e da terra, né? Urano e Gaia. A cultura popular acaba, às vezes, meio que transformando essa mitologia, mas, na verdade, os gregos não tinham uma dimensão exata do que era ser um titã, né? Já tive a oportunidade de ver filmes com titãs representados como seres humanos, como já vi titãs representados como monstros, né? Então, assim, na verdade, é mais uma divinização da natureza ou de questões abstratas, por exemplo, o pai de Zeus, que está representado aqui nessa estátua, no caso, uma pintura, um desenho representando o que era a estátua, já vou entrar nesse assunto. O pai de Zeus é Cronos, né? O titã Cronos. Cronos, de que vem a palavra cronologia, inclusive, é o deus do tempo. Então, assim, o tempo é uma divinização de algo abstrato, porque você não tem como pegar no tempo. Gaia está fácil, é a Terra. Então, os gregos acreditavam que a Terra era uma titã, né? Urano, o céu, também não tem como você pegar, mas imaginavam que era um titã. Agora, o tempo é uma situação abstrata, então eles vão, através da mitologia, explicando. Após os titãs vem o que nós chamamos de deuses do Olimpo, né? Esses deuses do Olimpo, inclusive os três principais, Zeus, né, os deuses do raio, da tempestade, até uma maneira deles explicarem os fenômenos da natureza, né? Tem uma tempestade, é Zeus enfurecido com a gente, vamos rezar, vamos fazer mais homenagens, vamos fazer mais Olimpíadas para ele, como diz o outro, e vamos acalmar Zeus. Poseidon, tem um baita de um maremoto, é Poseidon enfurecido com a gente. Né? E assim como também tinha um Hades com uma ideia de Deus responsável pelo submundo, o mundo das almas. Né? E isso também complica muito porque na cultura popular usa outros termos, né? Acabam às vezes até cristianizando esse universo da mitologia grega. Os gregos, assim como outros povos, acreditavam em vários deuses, o professor Roberto explicou, eram, portanto, politeístas,
julgavam que 12 de seus deuses viviam no alto do Olimpo, é uma montanha chamada Olimpo. Hoje, muitas pessoas já escalaram, mas como era a região mais alta e de muito difícil acesso, os gregos acreditavam que lá moravam os deuses. Por isso a palavra Olimpo passou a ser o sinônimo de céu, lugar onde reina a felicidade. Aqui uma representação de Zeus, do que acredita ser uma verdadeira estátua que já existiu na cidade de Olímpia, que estava construída aqui, com 12 metros de altura, era uma mega estátua de Zeus, feita de ouro e marfim. Pra você ter uma ideia, uma importância da religião, a importância dos deuses, e como que os gregos utilizavam na cidade de Olímpia os jogos como homenagem, como honra a Zeus, para conseguir seus benefícios, seus interesses, enfim, rezavam para os deuses. Os gregos eram imortais, Zeus, Poseidon, Hades, Atena, mas eles guerreavam entre si, tinham ódio, tinham sentimentos humanos, podiam se apaixonar por seres humanos. Dessas paixões entre deuses e seres humanos nasciam os semideuses, Hércules é um exemplo, filho de Zeus. Casavam-se, tinham filhos, entre os deuses também nasciam filhos de deuses. Os gregos acreditavam que os deuses podiam tanto favorecer, como também prejudicar, se você não rezou para ele. Por isso, quando queriam agradar um deus ou uma deusa, ofereciam presentes, orações e festas. Como eram os deuses da mitologia? As cidades gregas escolhiam patronos, protetores. Olha, a cidade de Esparta vai escolher determinados deus. A cidade de Atenas vai escolher a deusa Atena. Até para explicar por que a cidade de Atenas, ou se chamou assim por causa da sua patrona, tinha um mito explicando que havia uma concorrência, uma espécie de uma competição, entre os deuses Poseidon e Atena, e diz que houve uma espécie de um concurso. O melhor presente, os atenienses, os cidadãos que tinham recém-fundado a cidade, iriam escolher qual deus patrono. Diz que chegou Poseidon, com o tridente, fincou no chão, saiu uma água salgada, claro que é do mar, isso é salgada. E daí, diz que o pessoal, mas essa água não dá para servir para muita coisa não. Aí, nisso, chega a deusa Atena com o seu presente, e tá esse concurso, essa competição, com uma árvore, uma oliveira, ela planta, dali viu que saiu um fruto, a azeitona, que dava para fabricar o azeite, que servia para questão medicinal, para alimentação, para outras coisas, inclusive para tintas, usavam para várias coisas, e a próprio fruto da azeitona podia ser alimentado. E daí eles escolheram Atena para ser a deusa patrona, inclusive a construção na Acrópole. Vocês viram nas aulas passadas, naquela aula sobre a cidade de Atenas, a construção da Acrópole, o templo da deusa Atena, lá em cima, na cidade, o Partenon. Comentei aqui do pé de oliveira, que se aproveitava para o azeite. Atena, aqui é uma ânfora, um desenho, num vaso de 480, e ela está servindo o Hércules. Como é que você sabe que é o Hércules? Ela está aqui com uma espécie de daquele leão de Nemeia, que ele deveria ter vencido, e pegou o couro e se vestiu. E atrás, uma oliveira, porque a oliveira representava a deusa Atena. Olha que interessante. Aponte as características dos deuses na mitologia grega. É com vocês, daqui a pouquinho voltamos e corrigimos junto.
Voltei, galera? E aí, os deuses gregos, né? Acreditavam que eram imortais, mas reagiam como seres humanos e também eram antropomórficos, tinham um corpo humano, sentimentos humanos, guerreavam entre si, sentiam ódio, amor, ciúme, inveja, casavam-se, tinham filhos. Os gregos acreditavam que os deuses podiam interferir, tanto favorecer quanto prejudicar os seres humanos. Por isso as homenagens, honras, as festas. Mais uma atividade para vocês aqui. Qual é o nome do lugar onde os gregos acreditavam estar os deuses? Tá fácil, vocês estão um minutinho só para responder essa. E daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei. E aí? Tá fácil, pelo amor de Deus. Monte Halicarnasso, deuses mortais, Monte Olimpo, Monte das Oliveiras. Aonde que eles acreditavam que os deuses moravam? Monte Olimpo. Mais uma. Qual o nome do lugar onde os gregos visitavam para pedir conselhos e consultar o futuro? Vamos ver quem está bem esperto na aula aí, quem prestou atenção. Vocês têm um minutinho só, daqui a pouquinho voltamos.
voltei. O que vocês responderam? Oráculos, e um dos oráculos mais famosos, Oráculos de Delfos. Vocês estudaram comigo nessa aula religião na Grécia Antiga, mitologia grega. Fecho com as referências, Funari, Vanfas, Cláudio Vicentino. Poxa, agradecer a todos vocês de coração que tiveram comigo aí, todas essas aulas a Paraná do primeiro ano. Desejar a todos vocês bons estudos e, como sempre, foco, hein, galerinha? Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!